Como fazer com que as escolas sejam mais atraentes, tanto para os responsáveis como também para os alunos? Esse e outros dilemas que a educação é para todos, vai conversar agora com a professora Camila, que é pedagoga. Ela tem MBA em Marketing, Criatividade e Inovação, é também economista e está cursando MBA em Gestão Escolar pela USP. Também ela é bacharel em Direito, atua em redes educacionais de grande porte na área de expansão educacional e consultora também educacional. Muito boa tarde, professora. Boa tarde, professora. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Em primeiro lugar, agradecer imensamente a sua disponibilidade de participar aqui no Educação é para Todos. Eu que agradeço, viu, professor? Fiquei muito feliz com o convite, é uma honra, viu, estar com vocês. De antemão, eu já vou avisando que quem quiser pode assistir a live no YouTube da rádio, no YouTube é @Rádio Autêntica, tá? E também pode assistir na live do meu YouTube, no meu canal pessoal, @Luiz Flávio Chinelato. Vamos lá, professora. Vamos lá, professor. Como é que é essa coisa? Você viu que eu acabei de falar de dois aspectos relativos à captação escolar. Uma no Cefet e outra numa escola estadual. Como é que começa essa conversa? Exatamente. Eu falei assim, bom, não foi combinado, né? Com certeza. Mas foi de propósito, eu separei essas duas notas para poder já introduzir. Já entrar no assunto, né? Mas eu pensei assim, que interessante, né, professor? Nós vamos falar aqui de captação escolar, né? Atratividade e o senhor, né, usando desse recurso aí para poder colocar uma demanda das escolas aí, né? Então, muito legal. É exatamente isso, para a gente poder já começar contrabalanceando, né, professora? É verdade, professor. Agora, por que a captação de alunos para escolas se transformaram em um problema, professora? Olha, professor, eu acredito, né, que são vários fatores, né? A competição do mercado, né, com o aumento, falando especificamente das escolas privadas, né, essa concorrência do setor educacional acaba fazendo com que as escolas tenham que trabalhar uma diferenciação entre si, né? Apesar de que eu falo com muitos diretores, gestores de escolas, eu acredito muito que existe uma filosofia, né, da família na busca pelas escolas, né? Mas, de certa forma, a gente sabe que existe competição, até por causa também do recurso familiar, né? Uhum. Eu acredito que um dos fatores também que envolve isso, professor, é a mudança, né, do perfil, tanto dos alunos como das famílias, a questão do avanço tecnológico e os desafios da comunicação, né? Eu vejo que são um conjunto de fatores que faz com que a escola ela precisa romper esses desafios, né? E a partir do momento que ela vai rompendo, ela vai aprimorando o seu processo, né? Vai verificando, poxa vida, eu pensei numa estratégia e vamos dar uma equilibrada. Então, assim, o gestor ele tem que estar sempre de olho, né? Para poder calibrar ali o ajuste, né? Porque nada é extremamente engessado, vamos dizer assim. Claro Sim. que existem os parâmetros, né, professor? Uhum. Existem as referências, mas eu vejo que o gestor escolar, tanto privado como público, ele precisa estar de olho, né? Precisa estar atento a essas demandas, esses desafios, né? Uhum. Para poder ajustar o seu processo. Então, eu considero que esses são fatores, assim, muito importantes. Nesse aspecto que a senhora falou aí sobre o ajuste, por exemplo, nas instituições de ensino superior, por exemplo, notadamente as privadas, o que elas fazem? Elas fazem a entrada mesclada, né? Então, esse primeiro semestre, ela oferta uma quantidade de vagas. Por exemplo, digamos que tem a sala com 60 alunos, só entraram 30. Esses 30, eles vão entrar no segundo período com a outra turma. Para que no próximo semestre, quem entrar, vai entrar no primeiro, juntamente com quem ultrapassou, já chegou no segundo, vai voltar lá e fazer o primeiro. Essa é uma estratégia inteligente de otimização que, a meu ver, é muito moderna e que também funciona para poder ter também um certo equilíbrio. Mas eu acredito que também não deva trazer consequências e prejuízo na grade escolar. A senhora concorda comigo? Concordo, professor, concordo. Acaba que é uma estratégia que o ensino superior tem que executar para poder manter, como o senhor falou, o equilíbrio ali, né? O ponto de equilíbrio. Sim. Porque o custo da sala de aula ele não vai mudar, né? Então, se eu tiver ali um número abaixo do custo, especificamente no ensino superior ali, são
geralmente as vagas são bem ampliadas, 40, 50 alunos, dependendo da estrutura da faculdade. Sim. Se eu tiver ali uma sala, né, com esse número e tiver uma ociosidade, o curso de sala de aula não muda, né? Acaba que isso gera uma dinâmica, assim, muito, né, como que eu posso falar, agitada, né? Porque os professores têm que ficar avaliando ali a questão dos alunos que entram num período e outro, e grade curricular, mas é questão do pré-requisito, né, professora? Né? É a questão do pré-requisito. Mas esses ajustes, eles acontecem mais nos primeiros períodos, onde que não há muita necessidade de pré-requisito, né? Há uma possibilidade ali de fazer uma montagem de uma grade que seja compatível com essa estrutura, né? Exato, que atenda, né, todos os estudantes que estejam ali. Exatamente, professor. E acaba ajudando muito a escola, né? Escola, claro que essa estratégia não se aplica à educação básica, mas no ensino superior ajuda exatamente nesse ponto de equilíbrio que você falou, que é extremamente importante. Agora, se a gente falar agora da escola pública, que a estratégia já é outra, já é mais engessada aí as políticas, né? As regras são mais duras, né? Como é que funciona essa estratégia de captação escolar com relação às escolas públicas? Olha, professor, eu vejo que assim, a diferença que existe, né, entre a captação, né, de escolas privadas e públicas, o senhor até comentou na abertura, uma das fontes básicas, eu acho que ela está diretamente ligada à questão da fonte de financiamento, né? Então as escolas públicas, elas dependem dessa fonte de financiamento, da questão de verba. Então, em muitos casos, os diretores ficam ali, né, querendo executar algumas ações, mas depende desses recursos, então eles ficam um pouco engessados, né? Uhum. E acaba que com isso gera essa competição de demanda, né? Por exemplo, se eu ver na educação básica, as EMEIs, muitas escolas hoje privadas de educação infantil, elas estão perdendo para as EMEIs, né? Porque tem uma estrutura excelente e atende um número grande, especificamente falando aqui de Belo Horizonte, né? Uhum. Então ali já está aquela competição mais acirrada, né? Eu acredito que também tem uma dificuldade com relação ao marketing, né? Que as escolas dependem de ter mais validações para sair uma divulgação, né? Exceto coisas simples, né? De divulgação, como o senhor fez agora no início do programa. Uhum. E essa questão também orçamentária, eu vejo que é fundamental, né? As escolas públicas, eu vejo que elas enfrentam desafios significativos, né? Com relação a esses verbas, e aí tem que equilibrar essas necessidades. Então, eu vejo que esses são os principais pontos, sabe, professor? De dificuldade aí entre a pública e a privada. Por outro lado, a privada, às vezes ela tem um recurso e não sabe trabalhar bem isso, né? A gente sempre está aqui fazendo uma comparação, né? Entre o ensino público e o ensino privado, as vantagens de um lado, as desvantagens do outro, e vai ali sempre fazendo essa comparação, e a meu ver não existe como você comparar duas coisas que são tão diferentes, porque são estruturas empresariais diferentes, né? No caso da pública, não é uma organização privada, né? E não tem objetivo de lucro, então tem várias outras variáveis que elas impactam na formação, então elas não concorrem entre si por um aspecto de estratégia de captação de vagas, não é verdade? É verdade, professora, eu concordo plenamente com o senhor, apesar dessa questão que nós conversamos da fonte de financiamento, a questão dos recursos, a questão de marketing, mas eu também vejo que não há uma concorrência acirrada, né? Muito pelo contrário. Eu acho que é a questão da necessidade familiar, né? Nós falamos aqui da UMEI, e a questão da estratégia mesmo da família, né? Parece um target diferente, né? Um público que é diferente, né? Exato, por exemplo, não sei se o senhor já ouviu falar aqui não sei se foi aplicado especificamente, que foi aplicado em Belo Horizonte, do projeto Somar, que é uma parceria pública-privada, né? Para gerir escolas públicas, né? Então, o projeto Somar lançou um edital onde ele seleciona instituições privadas para participar da administração da escola pública. Então, foi elencado 3 escolas, uma em Sabará, uma ali no bairro Ouro Preto
e a outra eu não me recordo agora para falar para o senhor, mas é uma ideia interessante, justamente. É gestão por competências e aprendizagem organizacional na educação tecnológica, não é isso? Exato. Então, justamente para poder dar um mesclado aí, como o senhor falou, né? Os dois lados têm pontos positivos, os dois lados têm desafios a serem vencidos, superados, né? Oi? Os dois lados têm pontos, né, diferentes. Positivos e negativos. Como tudo na vida, né? Agora a questão que a gente pensa assim sobre o universo, a população de estudantes, ela em função até mesmo da pandemia, que é um outro aspecto, que é uma variável que a gente tem que colocar nessa conta, fez com que esses alunos ampliassem aí o número da evasão escolar? Olha, professor, eu acredito que a gente ainda sofre muitos resquícios da pandemia, né? E isso independe das instituições, se o segmento, se é público, se é privado. E uma das questões que eu penso que as instituições têm que estar atentas com relação a isso é com relação a um olhar mais sensível às necessidades socioemocionais desses alunos, né? Porque a gente vem de uma situação muito complexa, especialmente no privado, que é o segmento que eu atuo. Tem escolas, assim, que estão agora, professor, começando a recuperar o número de alunos perdidos, né? Ou seja, desse período da pandemia até agora, quanto que esse gestor escolar teve que investir ali recurso para poder sustentar o negócio até o momento e começar a recuperar, né? Então, e isso aí acabou afetando os dois segmentos, na minha visão, né? Com certeza, né? Tanto o público como o privado. Os aspectos empresariais aí que tem que ser colocado na ponta do lápis para poder fazer essa conta, salário, manter empregados, quer dizer, existem várias coisas. Agora, se falta o cliente da instituição privada, isso impacta lá no resultado, lá no final do curso. Talvez não agora no começo, né? Porque muitos alunos aí que entraram antes da pandemia passaram um processo aproximadamente de 5 períodos, vamos dizer assim, no ensino superior, nas instituições de ensino superior. Por exemplo, ele entrou no 3º período, veio a pandemia. E ele faz um curso que tem 10 períodos, por exemplo, metade do curso foi feito naquele sistema ali de educação online, né? Educação remota, que é bem diferente de educação à distância, né? Porque a gente tem que pensar nesse aspecto. Foi uma solução que foi dada ali para que a educação não ficasse de fora, mas foi um paliativo, uma solução, apesar de que a tecnologia, isso já ia acontecer nessa questão de educação à distância, e o que a pandemia fez foi trazer isso mais para perto, mais próximo da nossa realidade. Mas no todo, é claro que houve um prejuízo. E aí faz com que a questão do aluno que estava ali estudando ficasse um pouco desanimado e aí aumentasse, então, o índice, o número de evasão escolar e de desistência, né? Pode ser que lá na frente, né, professor? Pode ser que lá na frente o cara resolva voltar e esse aspecto de captação venha a ter um número mais interessante para o empresário e o educador, né? Isso, o professor só está falando aqui exatamente um exemplo que eu vivi na pele, né, como estudante aí, bacharel de Direito. Olha, para você ter ideia, quando eu iniciei o curso de Direito, nós tínhamos a maior turma da faculdade, né? Uhum. E eu formei no caos da pandemia, na verdade um pouco antes, sim, né? Uhum. No caos da pandemia. Então, quando chegou ali no finalzinho, a nossa turma, se não me engano, era de 47, né? Nós formamos, se não me engano, com 19. Além dessa questão que você falou do impacto financeiro, né? A questão, inclusive, da prática como estudante. Por exemplo, eu não consegui, professor, naquela época, fazer um estágio. Eu não consegui. Né? Eu não consegui fazer nenhum estágio. Os estágios eram tudo online. A gente fazia o estágio na faculdade. Aí tentava no escritório para ir lá fazer alguma coisa, não podia, estava fechado. Então, como o senhor falou, é o aspecto financeiro, né? A redução da oferta educacional, a questão da estabilidade estrutural da escola, seja para o ensino superior, para a educação básica, né? A qualidade do ensino, claro que o meu curso eu considero ótimo, professor, mas hoje se eu falar assim para mim, se eu sabe executar tais peças, né? Eu vejo que eu preciso elaborar e buscar mais, porque eu não tive essa prática, né?
Olha, então, tive assim na faculdade, online, mas é diferente. O estágio na sua formação foi assim, no DAJ? Foi online na faculdade, exatamente. Uhum. Então, assim, eu não pude fazer, né? E aí eu tenho alguns amigos que falam assim, nossa, Camila, você... e depois que eu formei, professor, ainda estou na luta para ter a OAB ainda. Eu falei assim, bom, depois que eu tiver a OAB, né, aí eu vou buscar um curso para me qualificar melhor tecnicamente, porque assim como várias profissões, o direito é muito técnico, não tem como você se aventurar, senão o preço é muito alto, né? Não adianta inventar, né? Mas eu tenho uma notícia roda. para te dar que é muito legal, você não está sozinha. Né? Não está, não está não, né? Eu também tô nessa, tá? Tô batalhando para minha... Pela OAB, né, professor? Também. Mas isso chega, uma hora chega. Vai chegar o momento, professor. Nós vamos comemorar aqui, vamos abrir uma live só para comemorar. Tá certo. Mas claro, professor, que assim, apesar desse momento online, eu vejo assim que os professores se dedicaram muito, tiveram muito esmero em fazer o seu melhor, né? E aqui não estou desmerecendo o meu momento de estágio online, mas no meu caso, especificamente, e acredito que de vários outros colegas que eu já compartilhei, é diferente, né? Então, por exemplo, eu lembro de mim, aluno é tudo igual, professor, em alguns momentos. Eu estava lá no online, de repente, um chamava, distraía. Então, assim, acaba que difere um pouquinho, então eu sinto um pouquinho aí de dificuldade nisso, né? Mas vamos batalhar, professor, não vamos por outro lado, em cima da docência, eu quero agradecer demais os meus professores que tiveram aquela bravura de insistirem no ensino online, né? No ensino remoto emergencial e que buscaram ali a sua efetividade e concluíram aí as etapas que são importantes para o curso e cumpriram o seu papel com muita dignidade e muita presteza. Eu agradeço extremamente os meus professores da graduação, agradeço também meus professores da pós-graduação também, que também me deram esse panorama dessa mesma forma que você está falando, ou seja, um sacrifício enorme para nós podermos aí ter uma qualidade de ensino, né? Isso que vale para mim deve valer para você e para todos os outros estudantes, né? Com certeza, professor. Agora, em função disso, a gente tem uma busca de como que a gente vai atrair a atenção dos responsáveis para esses benefícios aí, insistir em uma escola. Quer dizer, o que nós precisamos de elevar o moral dos alunos para que eles se sintam motivados e aí buscar com isso a atração de novas matrículas. Novas matrículas, né? Olha, professor, eu vejo, por exemplo, vamos falar aqui das redes sociais, né? Às vezes você entra no Instagram de uma escola, eu entro no Instagram de uma escola, tá assim, festa da família, e uma foto, né? E eu sempre converso com o diretor assim, mas qual que é o objetivo da festa da família, né? Por que você executa esse projeto? Executa relacionado com a família. Então vamos evidenciar isso, porque é diferente quando você fala assim, festa da família, põe uma foto quando você explica o projeto, você faz uma reunião com os pais, fala os motivos, né? Fala da proposta pedagógica da escola. Então eu penso assim, um dos principais pontos assim, estratégicos para a atratividade de alunos é a comunicação personalizada, né? Ela faz muita diferença. Então, quando eu falo tema apenas frio, mas quando eu exemplifico aquele tema, né, eu estou reforçando os pilares da escola, a proposta pedagógica da escola e falando agora do lado juridiquês, vamos dizer assim, né? Isso aqui é um respaldo legal para a escola. Porque se lá na frente a família fala assim, nossa, não tinha ciência disso, não estou falando do projeto da família, estou falando no geral, o projeto pedagógico da escola. Não. Nós fizemos a reunião de pais, foi apresentado, tem uma ata, né? Então, eu oriento sempre os gestores a fazerem isso, principalmente na abertura do ano letivo, né? Sim. Então, no geral, essa comunicação personalizada, ela faz muita diferença, né? Outro ponto é destacar os diferenciais da escola. Quais são as metodologias, né? Quais são os programas extracurriculares que a escola oferece, as atividades culturais, esportivas. E agora, falando aqui, eu vejo que se aplica, né, aos dois segmentos que a gente está conversando aqui, né? As evidências do sucesso, né? Os meus estudantes passaram em qual vestibular, em qual universidade, as conquistas, valorizar a etapa dos alunos desde a educação infantil. Claro que a educação infantil ela é
é avaliada por meio de portfólios, é diferente, mas evidenciar isso para a família, né? É Sim. muito importante. O apoio socioemocional, na escola ter programas que trabalham a formação do caráter, né, desse aluno, porque nós sabemos que a responsabilidade é da família, mas a família também busca na escola uma formação que trabalhe, né, essa formação de caráter, né, a questão da bondade, a generosidade, né, o respeito com o próximo. Então isso é muito importante. Então com isso você acaba envolvendo toda a comunidade familiar, né? E com relação às visitas, os eventos abertos, né, eu penso que é super importante, algo que a gente usa muito como estratégia, a prova social, né, colher depoimentos das famílias e fazer Sim. divulgações. Então, eu acho que um ponto importante também, professor, é a escola ter a flexibilidade de ouvir, né, ouvir os pais, porque eu vejo que às vezes há muita dificuldade, né, de você ouvir, né, às vezes a família fala algo e a Camila, tô falando da Camila aqui, viu, professor? Não tô falando de ninguém, não. A Camila fala assim, não, mas isso não acontece. Mas será mesmo, né? Vamos fazer uma autoavaliação. Será que não acontece mesmo? Né? Então, acho que, assim, todos nós precisamos buscar todo o tempo a autoavaliação para o melhor, né? Sobre todos os aspectos, a gente sempre fala aqui do programa que a escola ela deve sair dos muros e trazer a comunidade para dentro da escola, né? Trazer os pais, as empresas que tem no entorno da escola, a comunidade como um todo, para participar e ser um local ali de um espaço educacional, sobretudo, mas também um espaço social, né? Quando você envolve os alunos ali do entorno, quando você envolve a comunidade, você também pode estar fazendo ali um marketing também, de certa forma, para poder trazer essa captação aí de novos alunos, né? Não, com certeza, professor, um conjunto de fatores e especificamente isso que o senhor falou é de extrema relevância, porque a escola que só fica entre as quatro paredes, ela não está exercendo a sua função social, né? A escola, ela precisa, vamos dizer assim, a grosso modo, contaminar, né? De dentro para fora, né? Exatamente com essas parcerias. Então, extremamente importante isso que o senhor falou, né? Um outro aspecto também, Camila, que nós fizemos uma comparação, uma análise que seja a comparação entre o ensino público e o ensino privado, e nós podemos ver ali que existe uma certa diferença. Agora eu quero saber, dentro do escopo ali das instituições privadas, principalmente aí notadamente do ensino médio, a diferença em termos de captação de uma escola secular para uma escola confessional, por exemplo. Olha, professor, hoje, como atuante nessa área, eu não consigo ver uma diferença, assim, da secular para não confessional, sabe? O que eu vejo de diferente hoje, especificamente usando esses termos que o senhor citou, é que eu vejo que as escolas confessionais, elas evidenciam mais o projeto de formação socioemocional, virtudes, né? Que é algo que está latente hoje na sociedade, independente do segmento, né? E talvez a outra instituição não evidencia isso, evidencia mais a parte técnica, né? Então, assim, eu vejo que a família, né, tem certas filosofias e ela vai buscar ali o que ela se encaixa, né? Ela acredita também, né? Que ela confia mais. Exato. Então eu tenho a minha filosofia, eu quero que meu filho passe no Enem e passe na Federal, então eu vou focar nessa daqui. Aí eu quero que meu filho tenha esse tipo de formação, não estou preocupado com isso, vou focar na outra, né? Formação cidadã. Isso. Né? Mas todas as duas têm, né? Hoje eu não consigo ver nenhuma escola, viu, professor, que não atua com projetos de formação socioemocional. Algumas potencializam mais, outras precisam melhorar mais o processo pedagógico para evidenciar isso. Sim. Já atuam e às vezes não sabem evidenciar ou não tem uma expertise mais avançada nesse assunto, mas todas trabalham, né? Então eu vejo que assim, às vezes é a forma de evidenciar. Uma outra pergunta aqui que a gente está colocando quais são as consequências de uma escola vazia? As consequências da escola vazia, olha, são drásticas, viu, professor? A questão do impacto financeiro que nós falamos oficialmente, eu penso que é o fator primordial, né? Porque em função disso, né? Porque a escola hoje, ela vive do recurso do crédito de mensalidade, né? Seja a parceria público-privada, seja a pública. Então, assim, quando tem situações que impactam diretamente nisso, é uma situação muito complexa.
E é um efeito dominó, né, professor? Porque vem o impacto financeiro, há uma queda de número de alunos, e aí, em função disso, às vezes a escola tem que até cortar ofertas, né? Vamos falar, por exemplo, escolas que ofertam especificamente cursos profissionalizantes, né? Então, às vezes ela não tem aquela demanda, ela tem que cortar. E aí tem um público cativo ali que não consegue atender por causa daquela questão que nós conversamos do ponto de equilíbrio de sala de aula, né? Então, é um efeito dominó, né? Tá certo. E depois vem essa questão também, né, professor, como nós falamos, questão da questão da infraestrutura da escola, né? O gestor não vai conseguir, né, melhorar isso daí, e é um conjunto de fatores. A família olha tudo hoje, né? É verdade. Ela olha rede social, infraestrutura, eu acho que não é nem só hoje, né, professor? Já há muito tempo. Só que antes não se saía tanto, né, professor? Hoje está tudo muito mais evidente. Eu queria, tem mais duas perguntas aqui que são importantes, mas nós fizemos uma análise aí também desses aspectos da escola privada, mas eu queria dizer também sobre a aula presencial versus a aula EAD, quer dizer, o curso que é 100% EAD, comparado com o presencial e o curso que é híbrido, né? Como que a senhora vê isso no sentido de captação escolar, tanto para as escolas que são aí do ensino superior, né? Do curso de instituição de ensino superior, quanto também as pós-graduações. Olha, professor, eu vejo que são modalidades interessantes, né? Exemplo, eu ganhei uma bolsa da USP, eu faço um curso de gestão escolar que sempre foi meu sonho. Tá todo mundo sabendo, eu falei aqui. Sempre foi meu sonho fazer esse curso, professor. Não é um curso barato, né? Mas eu passei por um processo lá e fui agraciada com essa bolsa. Mas não é um curso presencial, é um curso online ao vivo, né? Então, assim, toda sexta-feira tem aula das 7 às 23 horas. Professor extremamente puxado, com um monte de trabalho, um monte de tarefa. Então, eu vejo assim... É o MBA em gestão escolar pela USP, né? Pela USP. De 19 às 23, né? 19 às 23, toda sexta-feira aula ao vivo, né? A gente fala as aulas síncronas e assíncronas, mas tem várias atividades, né, professor? Um TCC extremamente rígido. Você tem ideia, até agora eu tô lutando para conseguir a aprovação do pré-projeto, porque a USP é extremamente rígida e eu acho assim muito legal, né? Por isso que eu acredito que tanto os educadores lá como os docentes, os discentes, eles têm êxito, porque é um processo extremamente rígido. Então, assim, não adianta ir com embromation, né? Eu passei numa fase, eu tô igual o Super Mario, passei numa fase, na outra tô... Então, assim, meu braço tá apertado. Mas eu acho que são modalidades, são perfil, né? Por exemplo, eu não tinha como ir toda sexta-feira num curso presencial mais distante, né? Então, foi a oportunidade que eu tive. Mas se eu falar para o senhor, eu prefiro 1000 vezes o presencial. Eu gosto, professor, do contato humano, da gente tirar foto. Hoje a gente faz o print no online, né? Mas eu gosto do tete a tete. Eu acho que são perfis e são modalidades interessantes aí para poder apoiar, né, professor? Eu te falo que na UFMG também não é diferente do que você disse, não, sabe? É realmente puxado. O aluno, ele... Olha, me perguntaram uma vez, assim, olha, quanto é que o ensino EAD vai ter o mesmo valor que o presencial? Aí fala o seguinte, o ensino EAD e o presencial, o diploma é o mesmo. Aliás, nem descreve ali se foi EAD modalidade presencial, não tá escrito, o diploma é o seu, é igualzinho o meu. O meu foi em EAD, o seu foi presencial. Quando é que isso vai virar uma norma, vamos dizer assim, uma coisa normal, comum? É o dia que as pessoas que fazem a sua contratação lá na empresa, lá no RH, elas tiverem passado por essa mesma experiência EAD, né? Então, quer dizer, existe uma diferença? Existe, não é a mesma coisa. Um fator muito importante é o que você disse, Camila, que é a questão do calor humano, né? Do presencial, de estar ali.
E por outro aspecto, a outra modalidade tem outras vantagens e desvantagens, né? Eu acho que são complementares. Eu sempre sou a favor do ensino híbrido, né? Um pouco presencial e um pouco online. Levando em consideração também que existem disciplinas que elas não justificam o presencial, né? E outras, elas não são viáveis da modalidade EAD. Então a gente tem que ir contrabalanceando isso, né? Mas o que você prefere EAD, presencial, né? Eu prefiro, professor, porque tem aquela siglazinha, sabe? A TDA e tal, sei. Elevado, sabe? Então, sei. No meu caso... Olha, para quem tem essa sigla de hiperatividade, brincando né? Aqui, viu, professor, pra gente levar um bate-papo mais descontraído. Mas isso é uma verdade, porque existem alunos que eles precisam de ter um chicote nas costas para poder, como incentivo, tá? Não tô dizendo assim como uma penitência, um castigo. Estudar não é um castigo. Quando a aula é presencial, não tem jeito, você vai ter que ir. Chegando lá, você tem que sentar na sala e tem que ficar prestando atenção, porque ninguém quer conversar com você. Todos querem prestar atenção. É uma forma de disciplinar. É igual você fazer um consórcio, né? Se você não pode economizar o dinheiro depositando todo mês ali na poupança ou aplicação, aquele dinheiro para no final você comprar um carro, você compra um consórcio que ele vai te obrigar a fazer isso. É uma questão de autodisciplina, né? Exato. Mas, professor, interessante, né, isso que você está falando, porque, assim, né, existem estudos fora do Brasil, e, por exemplo, fora do Brasil, inclusive, tem instituições que o EAD tem muito mais valor um diploma EAD do que um diploma presencial, porque eles entendem que se o estudante se dedicou horas ali, passou por todas aquelas etapas, ele é uma pessoa e é um profissional extremamente disciplinado, né? Não quer dizer que eu não seja, que se eu não seja, quem tem a preferência não é, né? É questão de adaptação pessoal. Os dois têm muito valor, né? As várias modalidades têm muito valor. O híbrido, o 100% EAD, o 100% presencial, mas como nós falamos aqui, né, para que os nossos ouvintes não fiquem pensativos, nem pesarosos, nenhum tipo de preconceito, não é esse o objetivo aqui, né, porque nós estamos falando, eu acredito que é o perfil do aluno, o perfil do estudante. Exemplo, eu tenho 2 filhas, professor. Uma, se eu falo assim, eu vou passar aí na sala da escola chegar mais cedo, ela chora. Não quero que ficar aqui na escola. Eu falei, amém, deixa assim até formar. A outra quer só ficar no online. E deixa eu falar para o senhor, ela presta muita atenção, extremamente focada. Então, acho que é perfil de cada pessoa. Cada perfil, né? Cada perfil. Isso, mas os dois têm o mesmo valor. Eu vejo, como o senhor falou, às vezes aqui no Brasil pode ser que tenha algum momento que não haja um reconhecimento, mas tanto tem estudos como fora, há um grande reconhecimento em quem estuda EAD. Olha. Por exemplo, essa turma da USP que eu faço, professor, tem alunos de Angola, para você ter ideia, e de vários outros países, da Espanha, entendeu? Entendi. Então, assim, não há, eu vejo que não há um é melhor, outro não. É perfil, né, e foco. Essa questão de mercado, quando a gente pensa na facilidade da educação à distância, essa dificuldade do idioma é uma barreira ainda, né? Mas acredito que não seja por muito tempo, né? Sim, com certeza. Por exemplo, esse público que eu vejo, né, esses colegas que estudam comigo, né, eles têm, e detalhes que você falou é muito interessante, que agora eu até me recordei. O nosso curso, o material, todos os recursos, eles são disponibilizados em 4 idiomas. Bilíngue, né? A minha filha, ela é professora também, ela é doutora, faz parte do programa de pós-graduação da PUC do Peru. Ela mora lá e ela leciona uma disciplina chamada Marketing Global. E ela dá aula para um público que está na América Latina e na Europa. Ela dá aula em 2 línguas, em espanhol e em inglês, para essa população. Se essa moda chegar aqui, nós somos muito, assim, desprestigiados com a questão do idioma, que chega a ser uma barreira. Mas ela poderia dar essa aula aqui para o Brasil, mas não tem demanda porque nosso público maior não está ligado nisso.
Existe alguma preocupação em termos de captação escolar nesse sentido na nossa instituição privada aqui no Brasil? Existe, viu, professor? Tanto que várias instituições, né, elas implementaram um programa bilingue, né, nas escolas a partir do maternal 3, ou seja, crianças, né, a partir de 3 aninhos já tem essa vivência com o idioma, já pensando nisso, né? Não sei falar agora o percentual, mas eu sei que é o topo da pirâmide de Maslow, lá é teoria de menos Maslow, 0,111, né, fazendo um comparativo, mas assim, acho que é menos de 5% da população, menos de 5% da população brasileira fala inglês fluente. Então, assim, as instituições privadas hoje, não hoje, agora, mas já há um tempo, têm essa preocupação, implementam nos seus currículos, né, um programa bilíngue, né, para que essas crianças aprendam o idioma já desde pequenininho. Isso é muito interessante, porque minhas filhas estão em escola bilíngue desde os 4 meses de idade. E assim, eu pego todo o tempo conversando, né? Em inglês, eu falo, vocês estão falando mal de mim? O que vocês estão conversando? Elas estão rindo, né? E o que é legal desse programa, professor? Porque assim, igual eu vou falar para o senhor, vou confessar um pecado. Eu já estudei 7 anos em inglês. Eu tenho muita dificuldade na conversação. Mas é diferente do programa bilíngue. O programa do bilíngue, as crianças aprendem o inglês com situações do cotidiano. Então não é assim, aquele verbo que você fica repetindo, sabe? Aquelas coisas assim. Tem uma situação, por exemplo, vamos trabalhar hoje o piquenique. Claro que tem uma programação curricular, né? Mas exemplificando. Semana do trânsito. Então, a semana do trânsito vai ser trabalhada em inglês, né? Então, assim, é muito legal, porque, inclusive, tem estudos até de desenvolvimento cognitivo, né? De pessoas que falam o segundo idioma, trabalham mais no lado do cérebro. Então, isso é muito interessante. É interessante porque, veja bem, quando você aprende um idioma, você aprende aquele idioma no hemisfério do seu cérebro, né? Quando você aprende a segunda língua, ela já vamos falar assim, depositada no outro hemisfério, no hemisfério oposto, né? Se eu aprendi minha primeira língua, que foi o português, no hemisfério direito, e você aprendeu a sua primeira língua, o português, no hemisfério esquerdo, quando você aprender a segunda, vai ser no sentido oposto, né? Porque não necessariamente o lado direito é do português. Alguns são destros, outros não, né? Então, quando você aprende a terceira língua, o terceiro idioma, ele vai para onde está o segundo. Compreende? É tão interessante que, por exemplo, tem um caso que eles contam aí, que o Herbert Viana, quando sofreu aquele acidente e ele teve uma lesão cerebral, ficou naquelas condições de cadeirante e tal, ele perdeu a fala dele. Ele perdeu a fala e a pessoa tá falando, porque ele não conseguiu falar. Mas ele teve ele falava muito bem o inglês, ele não perdeu o inglês. Olha só. Tanto é que ele teve uma enfermeira que cuidou dele e ela era bilíngue e ele reaprendeu o português com ela. Interessante, né? Muito interessante. Mas voltando à nossa conversa aqui, que o nosso papo aqui é sobre captação escolar. Vamos lá. Olha aqui, mas as escolas também não têm uma parcela de culpa no descrédito e no afastamento do alunato quando, por exemplo, lotam as salas com mais capacidade que um professor suporta para dar atenção adequada? Eu quero saber isso. Olha, depois ninguém vai me pegar lá no Instagram não, hein, professor? Vai. Nem no meu, nem no senhor, hein? Não, mas é verdade, sim. É igual, é o que nós falamos no início, né, professor? Os gestores escolares têm que estar atentos para olhar, fazer uma autoavaliação, né? Especificamente sobre as escolas privadas, e eu não sei se isso há esse tipo de projeto nas escolas públicas, depois eu vou até fazer uma pesquisa, mas saiu uma resolução, a resolução 486, depois os ouvintes podem pesquisar, de 21 de janeiro de 2022, que não é que obriga, né, instrui as escolas privadas a executar um planejamento estratégico. E o mais interessante disso, as escolas têm que executar um planejamento estratégico e se autoavaliar ao longo dos 5 anos, né? Exatamente para evitar esse tipo de situação que o senhor falou, né? Então, exemplo, se eu tenho um planejamento da minha escola, de como eu vou gerir a minha escola para os próximos 5 anos e deixo ele solto, não tem gestão, acompanhamento, indicadores de performance, chego lá no final e falo, puxa, não fiz aquilo, nossa, e aí, né? Como que vai ser?
Né? Então, é justamente para isso, nesse projeto, inclusive, professor, tem se listado o número de alunos por turma, exatamente para verificar se está dentro, né, das orientações dos órgãos competentes, né? Então, é muito importante. Então, eu vejo assim que, por um lado, teoricamente, hoje eu vejo assim, professor, que é um pouco difícil verificar essa questão, falar de culpa nesse sentido de lotação, porque há muita rigidez em cima, né, de controle de alunos por turma, por professor e tudo mais, né? O ensino superior é diferente. Então, especificamente por isso, eu acredito que não, porque eu penso que nenhum gestor vai se arriscar nesse sentido, né? Mas anteriormente tinha sim, né? Vamos ser francos aqui, anteriormente tinha sim, eu vejo que até é uma questão de políticas, né, governamentais e tudo mais que a gente veio evoluindo e desenvolvendo ao longo do tempo e que de fato gerava assim muitas dificuldades, né, na qualidade do ensino, porque quando você tem uma sala mega lotada, como que você vai, né, por outro lado, você não pode ter uma sala extremamente vazia, então tem que ter um equilíbrio ali, né? Então isso afetava assim a qualidade de ensino, dificuldade de aprendizagem, porque fica difícil o professor medir a questão de disciplina e comportamento, e sem falar sobre carga do professor, a desmotivação, né? Mas hoje, como eu falei para o senhor, e inclusive afetando aconteceu até a desistência, né, de alguns alunos em função disso. Mas hoje há uma regulação muito precisa, né, tanto da educação infantil ao ensino médio sobre isso. Né? E não somente para as escolas privadas, para as públicas também, especificamente as privadas, tem tanto a regulação do município, onde a escola está, né, localizada, como a regulação do Estado, que é especificamente essa resolução que eu falei para o senhor. A 486, resolução estadual, né? Isso, a resolução 486, né? Exatamente, que ela dá as diretrizes para a construção do Plano de Desenvolvimento Institucional, que é o PDI. Né? Às vezes há uma confusão do PDI da inclusão, né? O Plano de Desenvolvimento Individual do aluno, mas essa resolução especificamente é da escola, né? O gestor tem que demonstrar ali para o Estado 10 dimensões, desde a filosofia dele até a questão orçamentária financeira, como ele vai gerir aquela instituição. E essas 10 dimensões, professor, trabalha tudo, inclusive a questão de formação continuada, né, dos professores, como que a escola vai trabalhar isso, porque a escola não é brincadeira, né, professor? Não, escola é um espaço muito sério, porque você está trabalhando ali principalmente na educação básica, na formação da personalidade, na constituição do sujeito. E você, como pedagoga, sabe muito bem que ali é que começam os problemas. Exatamente. Eu estava segurando para falar esses temas assim para não gerar polêmica, mas é exatamente. Mas é isso, nós sabemos que é isso, né? Você tem que ter fábrica de pensadores, né? Exatamente. A gente tem que falar assim, é a parceria família-escola. Sim, é a parceria família-escola mesmo, né? Apesar de alguns pais acham que é só a escola, mas não é, né? Não. Os conteúdos pedagógicos, né? Que são curriculares, eles são de responsabilidade da escola, mas os valores pessoais ali, a família também tem a sua parcela de responsabilidade, né? Claro, agora, a gente falou do projeto socioemocional de escola, mas isso não exime em hipótese alguma a responsabilidade familiar, né? Porque não adianta a escola trabalhar temas relevantes para a formação socioemocional, chega lá o pai e passa valores completamente diferentes para o filho. O que adianta, né? O principal exemplo é o de casa. Mas, por exemplo, nós temos que pensar também numa educação básica que seja complementar, porque muitas vezes os próprios pais não tiveram essa oportunidade, né? Então cabe à escola, num projeto bem específico para esses casos, fomentar ali a formação do sujeito e estender isso naquela competência que seria dos pais e da família, porque eles não tiveram acesso, né? Com certeza, professor, com certeza. Quais os outros vícios as escolas devem deixar de lado para ajudar a mudar a sua forma de captação de alunos? Olha, professor, eu penso que esses vícios, eles se aplicam aos segmentos que a gente falou aqui, tá? A todos os segmentos, seja básica, escola privada, pública, ensino superior, cursos, né, profissionalizantes, né? Toda essa área aí de oferta educacional.
eu acho que a escola ela tem que deixar de ter uma abordagem passiva, né? Esperar que os alunos venham, né? Mas buscar evidenciar as ações, né, que ela executa na sociedade, como nós falamos anteriormente, né? Principalmente envolvendo a comunidade escolar, né? Olhar para o processo pedagógico e verificar assim, no meu processo pedagógico, ele falta inovação, o que eu preciso melhorar, será que eu preciso adotar aqui tecnologias educacionais, né? Porque quando a gente fala de inovação, a gente pensa que é só a questão da tecnologia, né? Mas eu vejo que é muito superior a isso, né, professor? Quando a gente pensa em inovação, não é só sob o ponto de vista de inovação tecnológica. É claro que existe inovação tecnológica, mas inovar é você fazer aquilo que era feito de uma forma diferente. A inovação social, por exemplo, né? Sim, exatamente. Eu falo que assim, eu lembro que quando eu fiz minha primeira graduação, professor, é um dilema, né? Porque assim, meu sonho era fazer a administração de empresas. E na faculdade que eu fui fazer só tinha economia, administração e contábeis. Então, você tinha que pôr a primeira opção e a segunda. Eu coloquei a segunda, eu falei, não, contábeis eu não quero. Eu coloquei economia. Hoje eu não atuo especificamente com isso, mas eu vejo que o curso de economia, ele me deu uma expertise de saber trabalhar, potencializar recursos, né? Saber ampliar o recurso com o mínimo. Né? Quando você pensa na economia, ela é baseada na agricultura, né? Todas as teorias ali, elas partiram lá na agricultura, que é justamente nessa forma de produção, de exportação, de grão, de colheita, de tratamento de trabalhadores e tudo. E nisso você tem ali um rico ensinamento para a sociedade, para as pessoas de toda a ordem, né? Então, é muito nobre o curso de economia. Eu não fiz, mas eu gostaria de ter assistido mais aulas do que eu já assisti também, né? Não, é muito nobre, é muito difícil e é exatamente isso que o senhor falou. Ele dá uma abordagem de você saber verificar o processo, olhar assim, olha, eu faço dessa forma, mas como que eu posso melhorar esse processo, né? Então, ele dá essa visão. Claro que outros cursos dão também, mas especificamente no meu caso, eu vejo que ele me ajudou muito a ter essa expertise, sabe, professor? Então, exatamente quando nós falamos de falta de inovação, o senhor falou, não é só o recurso tecnológico, né? Você está falando sobre essa expertise, e até me lembro de uma aula que eu assisti há 2 décadas atrás. Eu não me lembro mais de quem essa teoria, mas você coloca um trabalhador para produzir 100 produtos. Aí um produz 100. 2 vão produzir quanto? Exatamente. 220. E 3? Exatamente. 220. Só vai multiplicando. Não. 3, 220. E 4, 210. Porque quando você vai colocando mais profissionais ali, mais trabalhadores, eles vão jogando um pro outro e vai jogando ali. Então a questão é que na economia ali isso não fica muito eficaz, né? Se você vai aumentar o número de profissionais ali na lavoura, por exemplo, você colocar 3 é melhor do que você colocar 1. Às vezes é melhor você colocar 1 só, porque você vai ter uma produtividade melhor. E quando você vai tentar pegar esse raciocínio e trazer para a captação escolar, para a gestão escolar, principalmente de ensino superior, talvez seja uma conta muito interessante que os gestores escolares, principalmente os gestores escolares do ensino superior, de saber qual que é o plantel ali, a quantidade de professores e dar ali uma quantidade de horas aula para eles. Às vezes um número menor de professores, ele tem uma qualidade melhor de ensino, né? Isso vai impactar no custo da mensalidade, consequentemente vai poder atrair mais alunos, concorda? Concordo plenamente, professor. Então, assim, é um conjunto de fatores, né, como o senhor bem exemplificou. Então, essa questão da abordagem passiva, a falta de inovação, olhar para o processo pedagógico. Então, todos aqueles pontos que nós falamos lá relevantes, agora a gente está falando o inverso, né? Deixar a comunicação ineficiente de lado, né? Um ponto que eu penso que é extremamente importante, né? Inclusive, essa resolução normativa as escolas privadas a executarem, né? E vai ter fiscalização em cima disso.
ausência de pesquisas e análises, pesquisa de satisfação escolar, por exemplo. São pouquíssimas instituições que fazem, professor, pouquíssimas. Então, assim, eu fico com a opinião que vem na minha mente, né? Então, tá tudo bem? Tá, eu acho que tá bem, né? Mas você avaliou, você verificou o seu público, você enviou uma pesquisa para os pais, quais são os pontos de melhoria ali, né? Isso é complicado, porque quando você pensa na gestão escolar, você pensa ali para o questionário de avaliação. Às vezes a avaliação ali é só para você avaliar o professor e ele é mal ou bem avaliado conforme for o entrosamento dele com a turma. E muitas vezes a avaliação dele vai lá no chão porque é uma forma de vingança, independente da qualidade, né? Quer dizer, esse fato, essa característica dessa forma de avaliação, ela deve existir mais técnicas para poder ter um resultado melhor, uma pesquisa e sentir bem o clima de uma forma muito técnica, né? Não, com certeza. Quando eu comentei com o senhor a questão da pesquisa, eu vejo que hoje é muito complexa a questão da avaliação do profissional especificamente, porque eu acho que pode trazer até uma exposição, mas a nível de gestão escolar, né? A família avaliar. O que você considera de ponto forte da nossa escola, o que a gente precisa melhorar, né? Então tem várias. Depois até posso mandar uma sugestão de pesquisa para o senhor para compartilhar, mas não especificamente do profissional, que é diferente que no ensino superior, ele tem aquela CPA, né, Comissão de Avaliação Própria, que avalia diretamente o profissional. Não quer dizer que não possa ser feito na básica, mas eu não vejo isso na básica e também não acho até muito legal, justamente por isso que o senhor falou. Mas, digo, a nível de gestão da escola, dos projetos da escola, né? Porque às vezes a escola está executando alguns projetos e não é que é 100% ruim, mas a família pode dar uma sugestão para melhorar, né? Às vezes a escola tem muita dificuldade no atendimento, por exemplo, a equipe de atendimento, o pai chega e fala assim, quero matricular meu filho, não. A atendente não é bem treinada, só fala não, né? Eu não explico o porquê e tal. Então, tem todo como diz, uma avaliação 360, assim, para poder verificar os processos, né, tanto administrativos como pedagógicos, sem exposição de equipe docente, para o gestor verificar, né? Fizemos essa festa, foi legal, não foi, que a gente pode melhorar, né? Professora, eu queria perguntar para a senhora uma luz aqui, vamos jogar uma luz aqui em cima de algumas questões que são muito importantes para a comunidade. Muitas vezes a escolha é em cima da reputação da escola. Outras escolhas são em cima do diferencial, no marketing. Olha, aqui na nossa escola você tem tecnologia isso, tem laboratório não sei o quê, tem inteligência artificial, que na verdade não é nem inteligência nem artificial, coloca aquele tanto de coisa ali e fala, agora seu filho vai ter tudo que ele precisa. E por outro lado você tem a escola pública que não oferece esse marketing todo. Existe realmente essa diferença, assim, nessa questão aí de marketing, instituição, reputação e a realidade? Existe, professor. Olha só, eu vejo que hoje, né, os pais olham muito com relação à reputação, com relação do gestor, né, isso é muito importante. Eu vejo assim, tem muitos pais que estão doidos procurando o Instagram do diretor, que quer acompanhar, saber como é que é, então é uma questão muito sensível, né? Por outro lado, professor, eu vejo assim, esse marketing muito agressivo que tem tudo, quando você vai ver na prática também, o menino está, por exemplo, as escolas hoje que falam assim, as escolas privadas falam assim, minha escola privada tem ensino integral, né? Mas ensino integral não é a carga horária, né? Então, o aluno fica lá o dia todo na regular, vai para a tarde e fica o dia todo numa sala de aula. Né? Mas assim, não é contraturno, não tem atividade extra pedagógica, quer dizer, atividade esportiva, aula de piano, essas coisas? Ou é aula para casa. Né? Entende? Então, assim, por isso que quando eu falei sobre essa pesquisa, justamente isso. Porque às vezes o diretor está completamente equivocado, né? Ele faz aquele baita marketing, mas o processo dele está enviesado, né? Então ele fala que tem um processo, uma oferta de ensino integral, mas não é, né? É de horário integral. E ainda, pensa bem, se nós, seres humanos, não aguentamos ficar o dia todo dentro de uma sala de aula estudando, imagina uma criança o dia todo
naquela padronagem, naquela carteira, né? Agora, quando há projetos de fato diferenciado, né? Como você falou, lúdico, e tem a pausa para o descanso, e claro, isso eu não estou generalizando, né? Há muitas instituições que executam um processo adequado, mas existem as que não executam também, sejamos francos, né, professor? Porque aqui a gente não está para tampar o sol com a peneira, né, professor? É verdade. Então é diferente. Então, assim, eu vejo que há essa diferença, mas principalmente as escolas públicas, a gente não é a intenção penalizar, né? Há uma estrutura diferenciada. Por outro lado, eu vejo especificamente aqui no governo de Minas, um trabalho sendo desenvolvido de forma excepcional, né? Com muitos recursos, acompanhamento, projeto de validação de aprendizagem, isso é muito legal, né? Valorização dos professores, né? Inclusive até fornecendo equipamentos para eles poderem desenvolver seus trabalhos da melhor forma, coisa que lá na pandemia, né, se precisava muito, mas estava o caos, né, professor? Igual quando para se ter uma ideia, sobe o preço da água absurdamente, foi o que aconteceu na pandemia, né? Então, não sei se ouviu recentemente, o governo de Minas divulgou uma entrega assim, de um número expressivo, né, de notebooks. Os professores da rede estadual de ensino de Minas Gerais já estão recebendo os Chromebooks que serão utilizados como ferramenta para trabalho em sala de aula. Ao todo, 65 mil Chromebooks serão destinados aos professores e especialistas da educação que atuam no ensino médio, além de um equipamento para cada núcleo de tecnologia educacional NTE das 47 superintendências regionais de ensino do estado. Devido ao grande número e grande quantitativo, as entregas ocorrerão de forma gradativa para toda a rede ao longo dos meses de julho e agosto. Os aparelhos estarão configurados com um sistema de acesso único para cada professor por meio do seu e-mail corporativo, que são contas personalizadas em que cada um terá o próprio ambiente no equipamento, inclusive com capacidade de acesso e utilização das plataformas educacionais. Perfeito, né, professor? E olha, como você ouviu, não sei se ouviu, né, o governo também lançou um plano de enfrentamento ao abandono e evasão escolar, então, assim, eu tenho ficado admirada e tenho ouvido também muitos pais elogiando. Eu trabalho com esse processo de regulação de escola, de abertura de escola, de expansão educacional, né? Então eu tenho que lidar muito com os órgãos, né? Tem parcerias, por exemplo, com a prefeitura que são excelentes para o público privado, né? E vice-versa, né? Então, assim, é muito legal. Eu vejo que a educação, ela é uma missão, né, professor? Eu vejo como atividade muito nobre. Às vezes o pessoal fala assim, Camila, você tem interesse de abrir uma instituição? Eu falei, quem sabe do futuro? Estão em outra missão no momento, mas vocês são, assim, diferenciados. A gente já está caminhando para o fim aqui, mas ainda tem mais umas perguntinhas, explorar mais os seus saberes. Olha, no Brasil, o segredo da captação ainda está na determinação e nas estratégias da direção personalista? Olha, eu acredito que anteriormente, sim, viu, professora, muitos anos atrás, né, existia, assim, esse viés do foco mais da captação em cima da pessoa do gestor escolar, mas eu vejo que isso desmistificou muito, né? Claro que ainda há uma referência muito grande, como a gente falou anteriormente, mas eu acredito que isso já se alterou bastante, viu, professor? Eu acho que as instituições têm que estar atentas, né? Independente aí do segmento público-privado, essa questão do marketing que nós falamos, né? Hoje tem muito... Fala-se muito em estudo de persona, né? Então, quando você vai trabalhar uma estratégia, você fazer grupos focais, chamar grupos de pais e trabalhar ali, identificar a necessidade. Então, por que você procurou uma instituição? O que te fez vir até aqui? Então, você faz aquele grupo focal, com os pais, eu já trabalhei em projetos. Uma pesquisa qualitativa, né? Exato. E ali você extrai uma riqueza de detalhes muito grande para você nivelar ali a sua estratégia, né? Então, isso é muito interessante. A pesquisa de mercado também apoia muito, né, a personalização da equipe e a diferenciação da proposta de valor da instituição. Eu penso que seja pública, privada, ensino superior, ela é muito importante. E aí ela envolve naquele viés que nós falamos lá atrás, que o senhor comentou, né, da escola secular, da escola confessional. Né? Então, por exemplo, uma escola confessional, eu vou trabalhar o marketing dela. Por exemplo, eu trabalhei num grupo focal, assim, de escola confessional de uma rede de mais de 15 unidades,
E nós identificamos nesse grupo focal que foram horas e horas de reuniões com vários pais, de vários segmentos, e eles tinham algumas linhas, assim, nuances na busca, né? Então, se eu tenho um grupo de pais que já está na minha instituição, que me direcionou ali, para que eu vou tirar para o outro lado, né? Então, a estratégia de marketing tem que ir em cima desse viés. A mesma questão do outro lado. E o muito importante também, professor, eu vejo que é a formação de parcerias, né? Isso é importante. Entre as instituições, né? Exemplo, a Escola do Senhor só oferta educação infantil. A minha oferta Fundi 1 e Fundi 2. Por que não fazer uma parceria? Né? Se a gente da filosofia está de acordo e tal, então eu mesmo fiz isso numa grande rede. A gente fez parcerias com mais de 70 escolas e foi um número absurdo entre alunos que ia de uma para outra, né? É claro que não há uma obrigatoriedade, mas institucionalmente ali entre a instituição, firmando essa parceria, eu penso que apoia também na captação e dá um resultado efetivo. Interessante também pensar na economia de escala, né? Já que a senhora falou em economia, porque a elaboração do material didático, de estratégias pedagógicas, enfim, quando você faz uma parceria, você pode também aí trocar esses saberes e experiências, né? Exatamente, você falou, é que eu não explorei muito, porque eu não sei o tempo, mas nessa parceria que nós fizemos, nesse programa de parceria, que chama Convênios e Parcerias Escolares, nós criamos um programa de formação. Então, a escola que indica seu aluno, a escola do senhor que indica seu aluno para mim, ele não vem só o aluno. Né? Nós criamos um programa de formação para a sua escola, para a sua equipe, né? Considerando que essa troca de saberes é muito importante para o processo pedagógico, a gente criou um programa. Olha, a cada 3 meses nós vamos estudar esse tema, né? Nós vamos estudar sobre formação emocional, vamos estudar sobre robótica, vamos estudar sobre marketing, vamos estudar sobre gestão de pessoas. Inteligência artificial. Né? Interessante, né, professor? Interessante. Quando a gente pensa assim de tantas técnicas que podem ser colocadas, né? Porque às vezes numa instituição você tem uma especialização de uma área do conhecimento que a outra não tem e vice-versa. Exatamente. Né? A sinergia aí, né? Onde 1 mais 1 é maior do que 2, pode ser bem empregada no contexto da gestão escolar, né, professora? Sim, com certeza, professor. Agora, para a gente encerrar a nossa conversa, você pode pôr, dar um panorama de dicas para a comunidade escolar sobre o que de melhor se tem nas estratégias de captação dos alunos? Bom, eu penso que o primeiro ponto extremamente de relevância que nós falamos aqui é a conhecer o público-alvo, né? Que é esse público da persona. Quem é o meu público, né? Quem são as pessoas que se interessam pela minha instituição, né? Então, realizar pesquisas para entender essas necessidades e trabalhar as expectativas, né? E aí as outras ferramentas, eu acho que elas se complementam, sabe, professor? Essa questão da prova social, que nós falamos da participação a participação na comunidade, ações de responsabilidade social, né? Um atendimento diferenciado e não robotizado, né? Com respostas prontas, né? Porque há muitas formas de falar não hoje uma instituição para uma família, né? E às vezes a equipe não é bem preparada, então acaba até complicando em alguns momentos, se falando em casos, por exemplo, de inclusão, né? E a diferenciação da proposta de valor, como o senhor falou, a instituição é assim, e aí a família tem a sua filosofia e vai se adaptar melhor à instituição que ela entende que é adequada para o perfil dela. Depois tem vários outros recursos que a gente pode falar aqui, né? O marketing digital, investir em tráfego pago, marketing de relacionamento com essa família, né? Que hoje eu acho que acima de todos os marketing, o de relacionamento é o primordial, né? Um atendimento diferenciado, uma visita, os eventos, um programa de indicação eu considero extremamente importante. Você falou aí dessa parte da personalização, da individualização, da humanização, ela é muito importante. Porque quando você vai pro robô, é extremamente impessoal, é desagradável. Hoje mesmo eu tive uma experiência dessa, eu tentei ligar lá na minha instituição e vem a URA lá e fala, não, aperte 1, dica 2, 3 e volta e tal, e não responde e dá errado. Aí volta lá de novo, a mesma coisa e vai. Aí eu peguei o WhatsApp,
Passei pro coordenador, na memória, cara, beleza, me chamou pelo meu nome. Tô te esperando aqui, hein? Não vai dar mole não, hein? É diferente, quando é humanizado é muito melhor, né? O humano é diferenciado, professor. Eu acho que não tem muita roda para se inventar, não. Por isso que o espaço acadêmico, ele é de uma grandeza, de uma riqueza imensa, porque é lá que você vai se encontrar socialmente, né? Antes da escola ser um lugar de aprender, era um lugar de socializar, né? Exato. E muitas vezes é o único espaço que a criança tem, o adulto, enfim, né? E como o senhor falou, né? Desde pequenininho, né? Desde pequenininho, né? A preocupação é na entrada, né? É no prézinho, é no começo, né? Porque quem já está saindo já não vai mudar muita coisa, né? Então a gente tem que pensar muito na formação dos alunos, pensar muito numa forma de fomentar a educação de uma maneira muito assim, espontânea. E uma coisa que a gente tem que perceber também é que quando você matricula a sua criança lá no primeiro ano e tudo, a tendência ela deve sair dali só depois de formado, né? As minhas filhas tiveram experiência de entrar para uma instituição do começo até o fim. Só saíram de lá para poder ir para a faculdade, né? Exatamente, é uma vida, né, professora? A gente está trabalhando com vidas, né? Então a gente tem que sair desse robotizado e como nós falamos, né? Estar aberto, né? O gestor tem que estar aberto ao feedback e escutativo. Não, a mãe veio reclamar. Não, gente, que ótimo que ela veio reclamar, porque de que ela não vier reclamar, ela vai para outra instituição. E quando você pensa aí na captação escolar, você tem que computar ali a quantidade de anos que esse aluno vai ficar ali, porque senão ele vai pular para outra. Exatamente. Né? Nós temos muito que pensar e muito que aprender ainda, né, professora? Sim, professor, quando eu estava, né, atuando 100% em escola, eu sempre falava para a equipe assim, a família reclamou, que ótimo, gente. Graças a Deus que ela reclamou. Vamos chamar para ouvir, vamos chamar para conversar, porque o dia que ela não reclama mais, é igual casamento. Entendeu? Tchau, pardal, como disse meu avô. É assim. É desse jeito, a gente tem que pensar sempre numa forma assim de estar sempre próximo daquele que é nosso cliente, né? E o aluno, ele é um cliente, né? A família do aluno é um cliente. Não importa se a instituição é pública ou privada, ele é um cliente, né? E tem que ser tratado de uma maneira, até o fornecedor também é um cliente, né? Quando a gente pensa assim, né? Toda a administração ali, então a gente tem que tratar com esse cuidado, com esse zelo, para que a educação cada vez seja melhor, né, professora? Isso, professor, eu vejo assim, nós estamos trabalhando com vidas, sabe? Não é só número, não é só passar de ano, né? Então a gente tem essa empatia, né? Claro que há casos assim que foge da curva, né? Não estou querendo trazer um peso sobre o gestor escolar, mas às vezes eu percebo assim uma certa resistência nessa questão dessa feedback, sabe, dessa escutativa, e nós temos que entender que a gente está aqui para melhorar, né, professor? Não é? Pelo menos estamos tentando melhorar, né? Estamos buscando melhorar, aprimorar nosso processo pedagógico, inovar os processos, né? E cada vez crescer e evoluir a instituição, né? E não, no processo passado, não, às vezes tem uma dica ali que vai ser importante, seja da família, seja inclusive até da equipe, né? Do professor, né? Às vezes, o que me incomoda muito em algumas instituições, né? Aquelas decisões, assim, no processo que fica só no nível de cima, né? Mas quem executa o processo não participa, por exemplo, os professores, às vezes, o coordenador pedagógico. Então, quando esse processo chega lá, e isso vale para as duas, e eu acho que quem sofre mais com isso ainda são as escolas, as instituições públicas. Quando chega lá o procedimento, não se aplica, porque eles nem sabem, entendeu? Então, assim, são muitos temas. A gente pode abrir uma outra pauta. Eu espero que você volte aqui ao programa para a gente poder discutir, continuar falando sobre esse assunto que é tão importante, que é a educação. Com certeza, professor. Eu agradeço a oportunidade, fiquei muito feliz com o convite, achei lindo o projeto, eu não conhecia, viu, professor? Fiquei admirada. Sim, bacana. A educação é para todos.
ô Camila, acontece todas as quintas-feiras, às 4 horas da tarde aqui. A produção e direção é do professor Cláudio Magalhães, né? Que foi um meu orientador do mestrado, meu professor, meu amigo e um doutor em educação brilhante. E ele traz para essa programação do Educação para Todos os saberes, as pessoas, os técnicos que são especializados em cada setor, e eu acho brilhante. É um programa muito rico e que você pode assistir depois lá no canal do YouTube da Rádio Autêntica, @Rádio Autêntica no YouTube, ou pelo meu canal pessoal, que é @Luiz com Z, Luiz Flávio Chinelato, CHINELATO, né? Que você pode rever lá essa entrevista riquíssima que você nos deu, como também outras que a gente teve a honra de receber aqui no programa. Muito obrigada, viu, professor? Eu agradeço muito, me senti muito honrada. Fiquei muito feliz em conhecer o projeto, viu? Parabéns mesmo. Muito obrigado, olha aí, foi muito rica a sua participação aqui no programa. Muito obrigado. Obrigada, professor. Boa tarde. Boa tarde. A todos. Um abraço. Um abraço.